José Mourinho falou de uns nomes, a imprensa falou de outros e então temos aqui um episódio com vários nomes, ou seja, Prestiani, Sudakov, Bruma e Luka Bacchio foram tema na conferência de antevisão onde se fala de tudo menos futebol, mas enfim, foi o que foi e José Mourinho falou da situação destes 4 jogadores do Benfica, mas depois a imprensa em Inglaterra dá aqui a notícia de Egali do Ipswich que está a lutar pela subida e este nórdico, este jogador norueguês acaba por estar aqui no radar do Benfica, segundo os jornais, não sei se será bem assim ou não, e já vos vou explicar porquê no episódio de hoje. Antes de avançarmos, queria pedir então aqui que, se não subscreveste, podes subscrever agora e também, se não te juntaste ao canal do WhatsApp, tens aí o link na descrição onde podes juntar e onde podes participar nas sondagens que eu vou pondo aqui diariamente. Já agora, comenta também a tua opinião sobre todos estes casos que eu vou falar no episódio de hoje e nos comentários eu prometo que tento responder ao máximo de pessoas possível. Arrancando aqui com aquilo que nós não conhecemos, ou seja, Egali ou Egeli, não sei como é que isto se lê em norueguês, mas vamos avançar com Egali. Vem aqui de uma escola que tem dado aqui muitos jogadores nos últimos anos ao futebol, ou seja, estamos a falar da escola do Nordzaland, também não sei se é assim que se lê em dinamarquês, Nordzaland, não faço ideia se é assim que se lê, mas deu, por exemplo, vou falar aqui do Arder que teve no Sporting e custou 19 milhões, vou falar aqui inclusive do Dorgeles que está no Sporting Clube Braga também, aliás, até vos vou mostrar aqui que talentos é que eles têm dado aqui ao mundo do futebol. Então, em 22-23, para não irmos muito atrás, podem ver que deu, por exemplo, Sheldra para o Benfica, por 9 milhões, a Dingra para o Brighton, ainda lá está na Premier League e a dar cartas. E há aqui outros que não deram logo, mas que depois vieram a dar e que não saíram assim por muito dinheiro. Mas vamos avançando. Depois tem aqui, no ano seguinte, em 23-24, no Amá para a Bélgica, para o Molenbeek da Bélgica, por 25 milhões, já na altura. Ou seja, é um clube que forma bem, tem bons talentos, tem um bom scouting e depois não vende barato. Depois aqui também, vamos aqui para 24-25, tem aqui o Osman para o Brighton também, por 19.500, o Conrad Arder por 19 também para o Sporting e o Nagalo para o PSV por 7 milhões. Ou seja, estamos aqui a falar de vários jogadores e, por exemplo, para não irmos aqui mais à frente, por exemplo, o Yerenki, que se diz que vai para um clube de topo, para um Chelsea, algo do género, na próxima temporada de 26-27 e o Yerenki também está no Nordzaland e também vai ser uma mega venda, supostamente a maior de sempre. Na temporada passada, portanto, ou no início desta temporada, pronto, ou seja, final da temporada passada, início desta, 25-26, o verão, Egali acabou por custar 20 milhões ao Ipswich, o Augsburg foi para o Strasbourg por 15 milhões e aqui o Dorgeles 11 milhões aqui também para o Braga, o Svensson que tem jogado também no Dortmund por 6 milhões e meio, ou seja, como vocês podem ver, é uma equipa que essencialmente é uma equipa, como é que eu ia explicar? Formadora, ou seja, eles captam o talento lá naquela região, eles captam também muitos jogadores que vêm ali, Costa do Marfim, por aí, e captam também nessa região e depois potenciam. E se forem ver depois, por curiosidade, o plantel desta equipa do Nordzaland, não sei se é assim que se diz, volto a dizer, mas se forem lá ver, é tudo muito à base de 18, 19, 20, 21, 22, por aí. Depois tem um ou outro mais experiente, mas é tudo muito jovem, porque aqui faz parte do modelo de negócio, ou seja, potenciar para vender. O Egali é extremo direito, essencialmente, é aí que ele joga mais vezes, é canhoto, não é um extremo de profundidade, é um extremo de terrenos interiores, também pode jogar à esquerda, também pode jogar como referência do ataque, é um extremo que tem mais de 1,80m, ou seja, é um extremo alto, também é possante, ou seja, é um jogador aguerrido. Eu olhando para a cara de José Mourinho, acho que é um extremo que ele poderá gostar. Agora, porquê é que eu tenho algumas dúvidas que este interesse seja real e que não seja só aqui alguém a tentar associar o Benfica para valorizar o jogador? Isto porque já o ano passado ele foi associado ao Futebol Clube do Porto, que não quis dar os 20 milhões e ele foi para o Championship. Está a lutar, é titular numa das equipas que está a lutar pela subida de divisão. O PSV também perguntou e também se afastou do preço. O Ajax também tem dado aí e também não tem conseguido. E agora surge o Benfica como um dos principais interessados neste jogador que já leva aqui, salvo erro, 5 golos e 8 assistências na temporada. Portanto, é um jogador que tem qualidade, sem dúvida nenhuma. Não é propriamente um fantasista, não é um extremo desequilibrador através da finta, não é isso. É um extremo, se calhar, vou-vos dizer assim, o Froholt do Futebol Clube do Porto era extremo e depois, entretanto, antes de chegar ao Porto, foi inclusive no Copenhaga, também, lá está um clube da Dinamarca, adaptaram no médio centro e viram que ele era uma máquina de ir à frente, ir atrás, ir à frente, ir atrás. O Egali é muito parecido com isso, ok? A nível da ADN é um extremo muito combativo também, é um extremo que tem facilidade em fazer gol, tem facilidade em fazer assistência, muito forte fisicamente, muito pulmão, que raramente joga encostado à linha, ou seja,
é um extremo que inclusive gosta, lá está, é de pé trocado, ou seja, tem um pé esquerdo muito mais forte que o direito, ele é canhoto, obviamente, mas podia ser equilibrado, mas não, é muito mais forte que o direito, e então a tendência dele é sempre a vir para dentro, e é muito usual aparecer em zonas de finalização, na zona atrás do avançado e às vezes até no corredor esquerdo, porque ele gosta de ser ali um vagabundo que anda por todo o lado, embora sempre a partir da direita, ou por norma a partir da direita. Ele agora tem aqui à volta de 20 anos, 21, nós até podemos voltar aqui, não diria aqui ao Transfer Market, mas eventualmente aqui ao 00, também para percebermos aqui a ficha técnica do jogador, ou seja, ele fez 33 jogos, tem 8 golos no total, a contar com seleção e todas as competições. Normalmente ele à esquerda joga pouco ou nunca, joga normalmente é extremo direito, mas também uma vez ou outra pode jogar como referência do ataque, como eu estava a dizer, norueguês, é um dos mercados em alta neste momento, é o mercado nórdico, e como podem ver acaba por ser aqui um jogador que, lá está, aqui no último ano antes de subir aos séniores do Nordsjælland, marcou aqui 14 golos, depois fez aqui 4 jogos nesta temporada de transição, depois acabou por fazer aqui uma relação direta com 15 golos da equipa, ou seja, no seu primeiro ano como sénior à série, 9 golos e 6 assistências, e depois aqui já levava 2 golos e 2 assistências e foi logo transferido para o Ipswich. E agora é difícil, ou seja, já sabemos que as transferências em Inglaterra são todas muito caras, principalmente, eu disse que ele tinha 20 anos, ainda nem sequer tem 19 anos ainda, portanto vai fazer 21 no próximo verão. Estamos a falar de alguém que é mesmo muito jovem e por isso eu acho que é muito complicado trazer o Egali aqui para o Benfica. De resto, puxando aqui a ficha do 0-0, como podem ver, acaba por ser alguém que já leva 22 jogos só no campeonato, 3 golos só no campeonato, uma assistência, depois vai somando aqui com os jogos das taças e os jogos da seleção e etc, por aí fora, mas é um jogador que ainda tem um contrato muito longo, porque ele acabou de lá chegar até 2030, portanto a vantagem negocial está toda do lado do Ipswich, e contudo o Ipswich já pagou 20 milhões e o jogador está aqui a manter-se na casa dos 20 milhões, ou seja, não está a desvalorizar, portanto muito dificilmente eles vão querer negociar, principalmente com um clube português, porque sabem que a Inglaterra pagam muito mais e às vezes nem sequer olham tanto à qualidade, quer esse jogador, quanto é que queres, e batem a nota e acaba por haver um poder económico completamente diferente. Resumindo, um extremo direito, ok, Benfica neste momento tem Luca Bacchio, já não sei, ou seja, houve aqui a questão de se ele estava contente, se não estava contente, se está alusionado, se não está alusionado, não sei o que é que o Benfica vai fazer com o Luca Bacchio. À partida pagou muito dinheiro aqui, à volta de 20 milhões por Luca Bacchio, 21 milhões segundo o relatório e contas por Luca Bacchio. É um jogador que já se aproxima da casa dos 30, não acredito que o Benfica vá reaver esse valor sequer se o tentar vender, mas também é um jogador com qualidade, portanto veremos como é que ele se apresenta fisicamente na próxima temporada, com uma pré-época bem feita. Depois há aqui também a questão do Prestiani. Prestiani, podemos avançar inclusive para esse tema, mais daqui a nada, mas só para dizer que Prestiani foi hoje tema também na conferência de Mourinho, e que disse que se realmente se vier a provar que houve aqui uma parte racista por parte do Prestiani, que está na porta de saída do Benfica, porque não pode admitir isso, portanto aí abre vaga aqui a um extremo direito, não sei se será o Egali ou não, mas parece-me que em todo o caso, apesar de ter um perfil interessante, apesar de ter a sua qualidade, também já é internacional lá com 19 anos, já é internacional lá e está na calha para ir ao Mundial dos Estados Unidos no próximo verão, mas com isto tudo, eu diria que se custou 20 milhões, eles vão querer muito mais e o Benfica não tem vida para estas compras a toda a hora. Passando aqui então ao Prestiani, acaba por ser aqui um jogador que hoje foi mais uma vez tema, porque apanharam o José Mourinho, obviamente, na conferência de imprensa, e então acabaram por lhe perguntar aquilo que queriam ter perguntado no último jogo, só que ele, como estava suspenso, e optou por não ir às conferências de imprensa. Então, o que é que eu hei de dizer aqui sobre este caso? Acho que o Mourinho teve bem, ou seja, explicou tudo tintim por tintim, ou seja, o que ele disse é que há uma presunção de inocência, que deve ser sempre assim, ou seja, o jogador não é culpado e tem que provar que é inocente. O jogador é inocente e tem que provar que a sua inocência, ou seja, ele é inocente e alguém que prove que ele é culpado, ele continua na sua inocência. E eu acho que assim faz todo o sentido, até porque ninguém viu, ninguém ouviu, a não ser o Vinícius, e claro que do ponto de vista do José Mourinho, do meu e acredito de grande parte das pessoas, se foi racista, está na porta de saída, ou seja, o Benfica não pode compactuar com isto. Ele disse inclusive que se isso se provar, que ele não será mais jogador do treinador José Mourinho, nem do Benfica, foi mesmo taxatório nesse sentido, mas que até se provar
provar ou até chegar ao fim da investigação que é um jogador com quem ele conta, portanto são apenas ses. Eu também tenho esta postura, ou seja, se provar, se houver provas irrefutáveis como ele foi realmente racista, então aí não tem espaço, não são esses os valores da história do Benfica, mas lá está, temos que aguardar, porque não vale a pena fazer julgamentos nas internets, porque não se sabe de nada. Contudo, pode abrir vagas, realmente se houver aqui um castigo pesado, se houver aqui uma prova concreta, eventualmente a UEFA deve estar a ver aqui áudios dos árbitros, deve estar aqui a ver áudios do estádio, porque há microfones a toda a volta, das televisões, etc. Pá, eventualmente se chegarem a alguma conclusão, aí Prestiani tem que ir à sua vida, abre uma vaga, não sei se é para o Egali, se é para outro qualquer, parece-me que será mais para outro qualquer devido aos valores, mas contudo, Prestiani apareceu num vídeo também de cantar os parabéns ao Benfica no dia de ontem. O Rafa também estava desequipado, mas o Rafa estava à beira do bolo, sorridente, animado, a cantar os parabéns, ao contrário do Prestiani, que estava desequipado, eram os únicos dois, mas estava desequipado, quase fora da imagem e tudo menos animado, portanto não sei à partida o que é que se pode passar com Prestiani, veremos como é que vai sair desta situação, que não é fácil, acredito que do ponto de vista emocional, também aí tem que me pôr nos seus sapatos, que é do ponto de vista emocional, é uma situação muito complicada de gerir, ainda para mais para quem acabou de fazer 20 anos. E agora a situação dos outros três, ou seja, Bruma, Sudakov e Luka Bacchio. José Mourinho também falou sobre eles. José Mourinho disse que os três estão muito condicionados fisicamente, ou seja, em situações diferentes, ou seja, eu já tinha, ponto prévio, eu já tinha dito aqui que o Benfica estava a forçar muito estes regressos. Manu regressou, viu-se que não tinha andamento, encostou outra vez, ninguém sabe nada dele. Bruma regressou, viu-se claramente que estava todo preso, voltou a lesionar-se desta vez. O José Mourinho disse que ele tem uma lesão, que não disse qual é que era, entretanto os jornais já vão dizendo que é uma lesão muscular, que no mínimo será 6 semanas. Ou seja, quando ele se lesionou no tendão daqueles, foi dito, e é uma lesão gravíssima do ponto de vista de um atleta de alta competição, que eventualmente ele já nem era opção para esta temporada, regressava no final do mês de março, início de abril, depois tinha que fazer ali uma pré-época, eventualmente já nem ia ajudar o Benfica esta temporada. O Benfica fez aqui uma mega recuperação e o jogador aparece a jogar no final de janeiro, início de fevereiro. Ou seja, é tudo muito rápido. Ou seja, de um jogador que quase não ia jogar esta temporada, passou a ser um jogador que regressou meses antes da temporada acabar. Obviamente, entrou 2 vezes e o jogador encostou à boxe outra vez, tem uma lesão muscular e que pode ser aqui mês e meio, 2 meses, para recuperar. Não há necessidade nenhuma de acelerar estas recuperações, porque isto não corre bem. Manu encostou, Bruno encostou, e já tínhamos falado disso aqui no canal, e parece que tem estado aqui realmente a acontecer. A mesma coisa com o Luka Bacchio, ou seja, Luka Bacchio tinha sido operado a um pé. O Benfica acelerou a recuperação, fez regressar o Luka Bacchio. Viu-se perfeitamente no primeiro jogo contra o Real Madrid que ele tentou receber a bola várias vezes, para a frente até tentou encarar os defesas, perdeu a bola, depois para trás nem se mexia. Entrou mais alguns minutos frente ao AFS e a mesma coisa, ou seja, o jogador estava todo preso fisicamente. José Mourinho hoje já disse isso na conferência de imprensa de antevisão, ou seja, disse que o jogador não foi utilizado na segunda mão com o Real Madrid porque não tem condição física. Tem dados científicos que depois de entrar 2 vezes poucos minutos contra o AFS e contra o Real Madrid, conseguiram reunir dados que provam que o Luka Bacchio não tem condição física para jogar mais do que 10 minutos. E não quis arriscar colocar o Luka Bacchio contra o Real Madrid, porque se colocasse o Luka Bacchio contra o Real Madrid, vamos que o jogo corria bem, vamos que o Benfica tinha marcado um gol, fazia ali o 2-1, porque isto era antes do Real ter feito o seu gol decisivo, digamos assim. Vamos que o Benfica fazia o 2-1, o jogo ia para prolongamento e o Benfica passava a ter um jogador que ia jogar 10, 15 minutos do tempo regulamentar, mais meia hora de prolongamento, quando não tem condição física para isso e ia forçar uma alteração de um jogador que tinha acabado de entrar. Portanto, ou seja, mais um jogador que regressou e que não está em condições físicas para regressar. Ou seja, quando é uma lesão grave, aquilo que é normal é o jogador fazer uma mini pré-época em andamento, ir jogando 5, 10 minutos, ir jogando 5, 10 minutos, fazer uma pré-época ali em andamento do estilo, olha, não vai jogar agora, vamos aqui à equipa B fazer uns minutos, mas o Benfica não tem essa política. Não sei se é uma questão de estatutos, se é uma questão de egos, se não se está a ver um Luka Bacchio na equipa B. Eu percebo isso, ou seja, eu também acho que é muito raro ver um jogador de estatuto de Luka Bacchio, internacional belga, etc, numa equipa B. Eu percebo isso, mas então, em vez de fazer uma semana de treinos e regressar, tem que fazer 2 ou 3. Pronto, ok. É a única maneira de ganhar ritmo, será dessa forma. Já Sudakov também tinha dito aqui num vídeo sobre ele que não fazia sentido, ou seja, ele vinha a ser um dos melhores em campo durante o mês de janeiro, há vários jogos,
fez uma mega jogatana contra o Real Madrid, depois encostou e desapareceu ali por 2 jogos, salvo erro, desapareceu ali das escolhas de José Mourinho. Entretanto, veio-se a saber que, ao segundo ou terceiro jogo que ele faltou, veio-se a saber que ele tinha uma lombalgia. E eu até disse aqui que, se for uma lombalgia, é tipo uma pubalgia como o Tomás tinha o ano passado, que andava a jogar e depois saía sempre aos 70 minutos porque não aguentava as dores. E uma lombalgia é idêntico. Foi a lesão do Jonas, foi a lesão que no fundo acabou com a carreira do Jonas, que andava sempre ali assim massajado, depois cada vez jogava menos tempo. Uma parte, meia hora, 20 minutos, 10 minutos, até que não deu mais. Portanto, isto é tratável, tem tratamento, mas demora o seu tempo. Agora, obviamente que José Mourinho surgiu-se de um bocadinho, toda a gente fala, toda a gente comenta nas internets, nos jornais, nas televisões, e é verdade. Mas isto era tudo resolvível se o Benfica não tivesse acabado, na maior parte dos dias, com o boletim clínico. Se houvesse o tal boletim clínico que houve durante anos, toda a gente sabia que estes jogadores estavam lesionados e ninguém ia estar aqui 2, 3, 4, 5 dias a bater no Mourinho, a bater no Benfica, porque é que não o usou, porque é que tem lá no banco e não o lança, porque é que o Benfica não jogou de certa maneira se tem jogadores para isso. Era simples, era comunicar, este jogador está lesionado, este jogador não conta. Já ninguém o ia pedir, já ninguém ia contestar a opção do treinador, já ninguém ia barafustar, porque toda a gente sabia o ponto de situação. Ora, José Mourinho diz que ninguém sabia porque ninguém tinha que saber, porque as coisas são mesmo assim. A mim parece-me que é uma tática antiga de mind games, ou seja, de não dar o jogo ao adversário. Mas hoje em dia, tal e qual como aqui no canal e na internet toda a gente sabe que uma lombalgia demora tempo, obviamente que no Real Madrid tem os melhores médicos de Espanha e da Europa, também sabem que o jogador, se tem uma lombalgia, não vai jogar. Portanto, estar a levar ao banco para fazer bluff não vale a pena. As equipas já não caem nisso. Portanto, sabemos que Sudakov não joga amanhã, está lesionado. Sabemos que Luka Bacchio não vai jogar amanhã, pelo menos José Mourinho disse que pelo menos titular não é de início, não vai ser de certeza. Pode eventualmente jogar ali 5, 10 minutos mais para o fim. Bruma, ausente durante muito tempo. E vamos ver o que é que isto dá, porque ainda há o Manu, que ele nem sequer falou no Manu. Mas eu diria que o Benfica não tem necessidade nenhuma disto. Ou seja, se for transparente, ninguém vai pedir o jogador. Está tudo a dizer. O Benfica não tem bola, o Benfica não tem criatividade, lança isso da Cove. A gente só dizemos isto, só há barulho na internet, nas redes sociais, nos programas de televisão, nos jornais. Só há barulho porque ninguém sabia que ele estava lesionado para algum tempo. Ou seja, o José Mourinho até disse que inclusive ia demorar algum tempo a tratar esta lesão. Portanto, se isto tivesse sido comunicado, ninguém o pedia, ninguém contestava José Mourinho. Acho que é uma questão só de clareza, acho que é uma questão de tempos modernos. Hoje em dia sabe-se de tudo, ou seja, já toda a gente sabia que ele tinha a lombalgia, portanto não era difícil prever que ele ia estar ausente. É uma questão só de Benfica comunicar. Pronto, e acho que tudo se resolvia. Digam-me a vossa opinião, subscreve o canal, subscreve também, ou junta-te ao canal de WhatsApp que está aí na descrição. E amanhã há mais conteúdos. Amanhã é dia de rescaldo. Até breve.